Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje, a pedido de vocês, vamos fazer essa linda bolsa em fio de malha com ponto baixo diagonal. Além do lindíssimo ponto baixo diagonal, no passo a passo nós vamos fazer também essa belíssima alça de mão com ponto pipoca, esse tassel com arremate invisível e essa tampa diferenciada, confeccionada a partir do corpo da bolsa. Assim se torna mais econômica a confecção e também mais rápida de fazer. E se você está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu posto todas as semanas para vocês passo a passo de bolsas lindas como essa, totalmente gratuita. Porque aqui você não precisa pagar nada para aprender a fazer essas belas bolsas. Então já se inscreve e ative o sininho também para não perder as novidades. E se você gostou do modelo de hoje, deixa eu saber através do seu like, clicando aqui logo abaixo no botão gostei. Agora vou mostrar para vocês todos os detalhes, as medidas e materiais usados. De largura, essa bolsa ficou medindo em torno de 28 centímetros e de altura em torno de 19 centímetros. A tampa ficou medindo 19 de largura por 12 de altura. A alça ficou em torno de 17 centímetros, aqui na base do fundo, 24 centímetros. De profundidade, 10 centímetros. Para fazer essa bolsa, eu usei o fio de malha prêmio de 25 milímetros. Cada novelo tem 140 metros. Eu usei um pouco mais de um novelo e meio, tá? Essa bolsa ficou pesando em torno de 410 gramas. Usei agulha de crochê de 5 milímetros e meio. Nós vamos precisar também de um par de argola articulada. Essa aqui eu usei mede 2 centímetros e meio. Um mosquetão para o tassel, que é opcional. Uma alça em corrente que mede 1 metro, também opcional, porque você pode fazer a sua alça com a própria malha. Usei aqui também um par de botão imantado e aqui, ao invés de argolas, eu costurei essa alça diretamente na tampa para economizar. Lembrando que se você tem dificuldade de encontrar acessórios para a bolsa de crochê na sua cidade, lá na minha página do Facebook, vou deixar o link aqui da minha página do Facebook logo abaixo na descrição do vídeo. Lá disponibilizo um link de onde eu compro os meus materiais para a bolsa de crochê, tá bom? Então basta acessar a minha página do Facebook. Lá vocês encontrarão o link fixado. Aproveita e já me segue por lá, porque lá posto novidade todos os dias para vocês. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 18 correntinhas. Vou fazer um nó, pessoal, e esse nó eu vou contar como a primeira correntinha, tá? Ó, não vou apertar muito, porque vou trabalhar em cima desse nó depois, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer 18. Fiz 18 correntinhas, contando aqui com o nó, e ficou medindo 14 centímetros, tá? Se você quiser fazer a sua bolsa em tamanho maior ou menor, basta acrescentar ou diminuir de 2 em 2 correntinhas, tá bom? Esse trabalho é múltiplo de 2. Então, fiz 18 correntinhas, vou virar minhas correntinhas e trabalhar aqui na parte de trás delas, tá? Vou pular essa primeira alcinha, ó, estão vendo? Essa primeira alcinha eu vou pular, e vou iniciar aqui na segunda, fazendo pontos baixos. Fiz 1, 2... Eu vou fazer pontos baixos, desse jeito, até a penúltima alcinha, tá, pessoal? Esse nó, eu vou deixar vago, tá? Olha, fiz 16 pontos baixos até aqui e sobrou o nó. Aqui em cima do nó, vamos trabalhar 3 pontos para formar a virada, porque estamos fazendo uma base oval, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui dentro desse nó e vou fazer 1, 2 e 3. Esses pontinhos aqui da virada eu faço um pouquinho mais folgado, tá? Agora, eu vou puxar esse fio aqui do início para fechar o miolinho, ó, tá vendo? Desse jeito, não fica aquela abertura, tá, pessoal? Por isso que eu trabalhei aqui em cima do nó, tá?
Dessa forma, a gente pode fechar totalmente e não fica abertura. Agora, eu vou esconder essa ponta e vou seguir fazendo pontos baixos em cima de cada ponto de base, pegando nas duas alcinhas. Eu vou fazer aqui 16 pontos baixos até chegar ali no final. Ó, ponto sobre ponto. Desse jeito, até aqui. Fiz 16 pontos baixos até aqui. E agora, a gente vai trabalhar a virada desse lado. Vamos fazer aqui em cima desse topo, estão vendo aqui, olha, essas duas alcinhas? Aqui no topo tem duas alcinhas, nós vamos colocar aqui em cima 3 pontos baixos, tá? Vou introduzir a agulha e vou fazer 1, 2... e 3. Então, fiz 3 pontos baixos para formar a virada desse lado. Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira e ficamos com um total de 38 pontos baixos. Ó, no início é normal a base ficar virando assim, tá, pessoal? Mas não se preocupe, na medida que a gente vai crescendo aqui a bolsa, o trabalho, essa base fica reta, tá bom? E agora, então, vamos encerrar a carreira. Vou dar um espaço aqui no fio, vou pular esse primeiro ponto, aqui nesse segundo, pegando nas duas alças dele, levo essa laçada para trás. Nós vamos trabalhar pontos baixos centrados, então, eu vou introduzir a agulha aqui no centro desse primeiro ponto que eu abracei com a laçada. Ó, saio aqui entre as perninhas dele, aqui atrás, porque é ponto centrado, tá? Passo essa alça aqui na ponta da agulha e ajusto puxando o fio que vem do novelo, ó. Puxei. Agora, eu vou laçar o fio que vem do novelo e passar por dentro aqui dessa alça, ó. E trazer aqui pra frente. Trago e dou altura. Faço uma corrente que equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado aqui da segunda carreira. E agora, eu vou trabalhar os pontos baixos centrados, ó. Contando com essa corrente, eu vou fazer 16 pontos baixos centrados até a próxima curva, tá? Desse jeito. Até aqui. Fiz 16 pontos baixos até aqui e agora vou trabalhar a curva. Aqui na curva, eu vou colocar 2 pontos baixos centrados em cima de cada ponto de base, ó, desse jeito. Venho para o próximo, ó, introduzo a agulha e faço 2 pontos dentro dele. 1 e 2. Aqui, no último ponto da curva, também 2. Ó, então, fiz aqui 3 aumentos, totalizando 6 pontos baixos aqui na curva. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados até a próxima curva. Ó, vou fazer ponto sobre ponto até aqui. Fiz 16 pontos baixos até aqui e agora vamos trabalhar a curva. Vamos colocar 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá? Ó, então, fiz aqui 3 aumentos, totalizando 6 pontos baixos nessa curva. Então, terminamos aqui a segunda carreira e ficamos com um total de 44 pontos baixos, tá? Agora, eu vou dar um espaço no fio para encerrar. Pulo a correntinha, que é meu primeiro ponto, e venho aqui no segundo. Introduzo a agulha, levo a laçada para trás. Estamos trabalhando pontos baixos centrados, então, venho no centro da correntinha, saio aqui entre as perninhas, olha. Passo a alça aqui na ponta da agulha, ajusto puxando o fio que vem do novelo, para ficar bem certinho aqui o nosso fechamento. Trago o fio que vem do novelo por dentro dessa alça, saio aqui na frente e dou altura. E faço aqui uma correntinha, ó. Fiz essa correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado aqui da terceira carreira. E vou seguir fazendo pontos baixos centrados até a curva, tá? Fiz 16 pontos baixos e cheguei na curva. Aqui na terceira carreira, eu vou trabalhar em cima do primeiro ponto aqui do aumento, fazendo também um aumento. 1 e 2.
próximo ponto, eu vou colocar um ponto sozinho, tá? Então, aqui na curva da terceira carreira, eu vou fazer um aumento e vou separar com um ponto sozinho, tá? Então, fiz um ponto sozinho, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. E no próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. E no próximo, um ponto sozinho, que é meu último ponto aqui da curva. Olha, então, fizemos aqui 3 aumentos separados por um ponto sozinho. Fiquei com um total aqui de 9 pontos baixos, tá? Agora, eu sigo fazendo ponto sobre ponto até a próxima curva. Eu vou fazer aqui 16 pontos baixos, tá? Fiz 16 pontos baixos aqui nessa parte reta, e agora eu vou trabalhar aqui a curva desse lado. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ali. Vou fazer um aumento e um ponto sozinho. Ó, terminei a curva, fiz 3 aumentos separados por um ponto sozinho. Terminamos aqui, então, a terceira carreira e ficamos com um total de 50 pontos baixos. Agora, eu vou dar um espaço no fio para encerrar. Vou pular aqui essa correntinha. Levar o fio para trás, ó. Introduzir a agulha aqui no centro da correntinha, né? Passo essa alça aqui na ponta da agulha, ajusto o fio, laço o fio que vem do novelo, passo aqui por dentro e saio aqui na frente, ó. Saí aqui na frente, dou altura, faço uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo aqui da quarta carreira, e vou seguir fazendo pontos baixos, centrados, né? Até aqui, a próxima curva. Fiz 16 pontos baixos até aqui, e agora, vamos trabalhar aqui a curva. Em cima do primeiro ponto aqui do aumento, eu vou colocar um aumento, ó. 1 e 2. Aqui na curva da quarta carreira, a gente vai fazer um aumento e vamos separar o aumento com 2 pontos sozinhos, ó. Ó, um aumento e 2 pontos sozinhos, tá? Agora, eu faço um aumento. Agora, eu faço 2 pontos sozinhos, 1 e 2, um em cada ponto de base, ó. Agora, faço um aumento. Agora, faço 2 pontos sozinhos, 1 e 2, ó. E terminamos aqui a curva da quarta carreira. Fizemos 1, 2, 3 aumentos separados por 2 pontos sozinhos, tá, ó? Ficamos com um total aqui de 12 pontos na curva. Agora, eu vou fazer 16 pontos até chegar aqui na próxima curva. Fiz 16 pontos aqui na parte reta, agora eu vou trabalhar a curva. Aqui em cima desse primeiro ponto do aumento, eu vou fazer um aumento. E vou separar os aumentos com 2 pontos sozinhos, 1 e 2. Um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento e 2 pontos sozinhos, 1 e 2. Ó, terminamos aqui a curva e ficamos também com 12 pontos baixos. Então, terminamos aqui a nossa quarta e última carreira. Ficamos com um total de 56 pontos baixos. Olha, a minha base ficou medindo em torno de 24 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Agora, nós vamos encerrar a carreira. Eu vou levar aqui o fio para trás, pulando a correntinha. Vamos encerrar um pouco diferente, porque a gente vai dar início agora à subida da lateral da bolsa, tá? Então, eu vou abrir aqui o fiozinho, olha, tenho 2 perninhas, né? Vou introduzir a agulha aqui no meio dessas perninhas e passar a ponta da agulha aqui nessa alça. Vou ajustar o fio que vem do novelo, bem ajustado, para o trabalho ficar bonito, ó.
E agora, eu vou passar o fio que vem do novelo por dentro dessas alças, olha. Por dentro da primeira e da segunda. Vou puxar esse fio para frente da altura. E vou fazer uma correntinha. Essa corrente equivale ao meu primeiro ponto baixo aqui da subida da lateral. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos, só que pegando apenas na alcinha de trás de cada ponto, tá? Para já ir formando aqui a virada. Então, eu vou introduzir a agulha na alcinha de trás e vou fazer pontos baixos, ó. Não vou mais fazer aumentos, tá? A gente vai fazer agora ponto sobre ponto. Até o final, tá? Ó, cheguei ao final aqui dessa carreira, fiz ponto sobre ponto e fiquei com um total também de 56 pontos baixos. E agora, pessoal, a gente vai encerrar a carreira, já dando início aqui ao ponto baixo diagonal, tá? Então, eu vou pular a correntinha, vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou levar essa laçada para trás. Estão vendo aqui a correntinha? Nós vamos introduzir a agulha, pessoal, aqui, ó, e levantar essa perninha, estão vendo? E empurrar a agulha para trás. Ó, agora introduzo a agulha aqui dentro dessa alça, ajusto o fio que vem do novelo, ó. Agora, laço o fio que vem do novelo e dou uma puxadinha aqui se precisar, tá? E passo por essa alça e por baixo aqui da perninha do ponto, ó, estão vendo? Dou altura, faço uma correntinha, fiz o primeiro ponto, né? Agora, volto aqui nessa mesma perninha, levanto ela, empurro a agulha lá para trás, puxo a laçada e faço um ponto baixo, ó. Então, fizemos aqui o nosso primeiro ponto baixo diagonal. No caso, fizemos 2 pontos no mesmo ponto, tá? Agora, a gente vai pular o próximo ponto, ó, que está aqui, bem do lado, ele fica escondidinho, tá, pessoal? Esse segundo ponto aqui, ó. A gente tem que prestar atenção para não errar, tá? Precisamos pular ele e vir nesse, tá? Então, eu pulo esse e venho nesse. Pego na perninha, ó. Empurro para trás, puxo o fio e faço um ponto baixo e 2 pontos baixos, ó, no mesmo lugar. Agora, novamente, pulo aqui esse próximo ponto, não vou trabalhar nele, venho nesse. Introduzo a agulha, levanto aqui a perna do ponto, puxo a laçada e faço 1, 2, ó. Pulo um ponto, venho no próximo. A gente precisa pular esse ponto para dar certo o trabalho, tá? Essa primeira carreira, a gente tem que trabalhar com bastante atenção. Pulo um ponto, venho no próximo. Ó. E vou fazendo meus pontos baixos diagonal, ó. Pulo, tá vendo? Venho no próximo. Faço 2 pontos, pegando aqui na perninha do ponto de base, ó. Pulo esse, venho nesse, introduzo a agulha e faço 2 pontos baixos. Ó. Então, já está ficando assim. Desse jeito, eu vou trabalhar por toda a carreira. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Ó, pessoal, trabalhei toda a carreira. Aqui no final sobra um ponto, tá? Porque a gente trabalhou pulando um ponto. Se aqui no final não sobrar esse ponto, é porque provavelmente você deixou de pular algum ponto aqui no decorrer da carreira, tá? Nessa carreira também ficamos com um total de 56 pontos baixos, tá? Agora, vamos encerrar, vou dar um espaço no fio, vou pular aqui a correntinha e vou pegar no segundo ponto. Levo a laçada para trás, olha. E agora, a gente vai dar início pegando já aqui, olha, na perninha desse último ponto dos dois, tá? Eu tenho 2 pontos, né? A correntinha e um ponto baixo. A gente vai pegar aqui na perna desse segundo ponto e vamos levar aqui para trás, olha. Estão vendo essa abertura aqui embaixo dessas 2 alças? Ó, também tem essa alça, tá? Nós vamos introduzir a agulha aqui no meio, ó, aqui no meio, tá? Vou puxar aqui a laçada, passar a agulha por dentro dela, ajustar o fio, puxando o fio que vem do novelo, ó.
para ficar bem certinho. E agora eu laço o fio, passo por dentro dessa alça aqui do arremate, ó, e passo aqui também por dentro dessa perninha do ponto, ó. Dou altura e faço uma correntinha. Fizemos aqui o primeiro ponto dessa carreira. Agora, introduzo aqui novamente no mesmo lugar, empurro a agulha para trás e faço o segundo ponto, ó. Agora, pulo um ponto de base, venho aqui nesse último ponto dos dois, aqui da dupla, né? Introduzo a agulha aqui na perninha dele, venho aqui no meio, olha, se você ver, tem um espaço aqui no meio. Introduzo a agulha e puxo 2 pontos baixos, ó. Pulo um ponto de base, venho no segundo ponto aqui dos dois, introduzo a agulha aqui por baixo e faço 2 pontos baixos. Ó, pulo um ponto de base, venho para o próximo e faço 2 pontos baixos. Pulo esse ponto de base, venho no segundo aqui dos dois e faço 2 pontos baixos. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira, tá? Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Olha, pessoal, estou chegando ao final e vou fazer aqui o último ponto diagonal. Então, eu vou fazer desse jeito, pulo um ponto de base, venho aqui no segundo ponto, pegando aqui na perninha dele, e aqui, olha, eu também vou introduzir a agulha entre essas duas alças que se formam aqui, olha, tá? Ó, vou introduzir a agulha assim, ó. E vou puxar a laçada, ó. 1 e 2 pontos. Então, terminamos aqui a nossa segunda carreira de ponto baixo diagonal. Agora, eu vou dar um espaço no fio, vou pular aqui essa correntinha e vou introduzir a agulha aqui no segundo ponto, ó. Vou levar essa laçada lá pra trás, a gente sempre vai encerrar do mesmo jeito agora, tá? Venho aqui no segundo ponto dos dois, aqui, ó, pegando na perninha dele, né? Passo a agulha aqui por dentro da alça, ajusto o fio. Passo o fio aqui por dentro dessa primeira alça e por baixo aqui da perna do ponto. Dou altura, faço uma corrente e um ponto baixo aqui também no mesmo lugar, ó. Desse jeito, tá? Iniciamos aqui a carreira. Agora, eu sigo fazendo do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Pulo um ponto de base, venho aqui no segundo, pegando ali na perninha, né? Faço 2 pontos baixos. Pulo um ponto de base, venho no segundo. Desse jeito, tá? Então, não tem segredo. A partir de agora, vamos fazer carreiras de repetições. E olha como já vão se formando o desenho do ponto. Esse ponto é muito bonito, é o ponto baixo diagonal, tá? Então, eu vou seguir fazendo as carreiras, vou encerrar sempre do mesmo jeito e iniciar. Se você ainda tiver alguma dúvida, volte aqui o encerramento e o início dessa carreira, porque todas a partir de agora serão da mesma maneira, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho e volto para mostrar para vocês a quantidade de carreira que fiz e também a medida. Olha, subi aqui 14 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Olha o fundo da bolsa, como eu falei, fica retinho à medida que a bolsa vai crescendo, tá? Olha, a minha bolsa com 14 carreiras ficou medindo em torno de 16 centímetros de altura. Fiz aqui o último ponto da carreira, tá? Então, eu vou dar um espaço aqui no fio para cortar e arrematar. Agora, com a agulha de tapeceiro, pulo a correntinha, levo o fio para trás, pegando as duas alças aqui do segundo ponto, volto aqui naquele último ponto que a gente fez, introduzo a agulha pegando aqui também nessa alça de baixo e levo o fio. Ó, dessa forma, a gente simula aqui o acabamento da correntinha. Agora, eu vou caminhar com esse fio aqui por baixo dos pontos e depois eu vou cortar o excesso, tá?
Agora, a gente vai fazer a tampa da bolsa, tá, pessoal? A aba. Mas antes disso, nós vamos separar aqui os pontos, ó. Nós vamos separar os pontos onde vamos dobrar, assim, e prender a argola depois. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a marcação. Ó, vou dobrar minha bolsa desse jeito, para encontrar aqui os cantos. Olha, pessoal, já marquei aqui. Então, eu não conto esse ponto que eu marquei. E aqui, olha, eu tenho 27 pontos. Também não vou contar esse ponto marcado. E aqui do outro lado, eu tenho 27 pontos. A minha carreira aqui no total tem 56 pontos, tá? Agora, eu vou separar 9 pontos de cada lado. Então, esse ponto central não vou contar e vou contar 4 de cada lado. 1, 2, 3, 4. Ó, vou marcar. Aqui do outro lado também, não vou contar esse ponto, vou contar 1, 2, 3, 4. Então, no total, vou tirar esse do meio, ó. Então, no total aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos separados, que é pra gente prender aqui depois, tá? Aqui desse lado, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Vou separar 9 pontos aqui. Olha, ficou assim as marcações. Entre os marcadores, eu tenho 19 pontos de um lado e 19 pontos do outro. E aqui marcados, né? De um marcador ao outro, eu tenho 9 de um lado e 9 do outro. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de fechar aqui o cantinho, tá? Você pode fechar aqui diretamente com a argola articulada, mas eu prefiro fazer assim, olha. Eu corto um pedacinho bem pequeno de fio de malha, introduzo a agulha aqui nesse ponto marcado, ó, abraço esse ponto aqui por trás, ó. Passo o fiozinho aqui por baixo. E agora, eu venho direto para esse último ponto marcado, ó. Introduzo a agulha aqui por trás dele, tá vendo? Pontinho marcado, ó. Introduzo a agulha aqui por trás dele e trago o fio aqui pra frente. Ó, apenas passei aqui por trás dos pontos marcados, tá? Agora, eu dobro aqui o cantinho, ó. Aqui bem no meio, né? E faço aqui um nozinho. Na verdade, eu faço uns 2, 3 nozinhos, tá? Desse jeito, pessoal, eu acho mais prático para depois prender a argola, sabe? Você pode colocar a argola numa posição assim melhor. Ó, fiz um nó, vou fazer mais um. E agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder essa pontinha aqui por baixo dos pontos. Olha, pessoal, já prendi aqui os dois cantos. Ó. Agora, pessoal, aqui na parte de trás da bolsa, eu separei 15 pontos, tá? Então, desse marcador até esse, eu tenho 15 pontos. E é aqui na parte de trás, onde a gente fez os arremates da bolsa, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, pegando as duas alças desse ponto marcado. Vou puxar o fio que vem do novelo, não fiz nó, apenas vou trazer ele pra frente e vou fazer uma corrente, ó. Fiz uma corrente, eu vou fazer mais 12. Totalizando 13, tá? Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu fiz 13 correntinhas. Ó, a quantidade de correntinhas vai definir o comprimento aqui da sua tampa, tá? Essas 13 correntinhas ficaram medindo 11 centímetros. Agora, eu vou virar minhas correntinhas e vou trabalhar aqui na parte de trás delas, tá? Então, eu vou pular a primeira alcinha e venho aqui na segunda e inicio os pontos baixíssimos. Eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada alcinha aqui atrás, tá? Ó, eu vou fazendo desse jeito. Até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, estou chegando ao final. Vou trabalhar aqui a última alcinha. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui no próximo ponto e escondendo essa pontinha, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo para prender, ó. Agora, eu vou voltar, pegando em cada alcinha de fora, ó, das correntinhas, e fazendo pontos baixíssimos, ó. Tô pegando na alcinha de fora, tá?
Vou trabalhar aqui em cima do último ponto e vou fazer um baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha para virar o meu trabalho. E vou voltar fazendo pontos baixíssimos, pegando também em cada alcinha de fora, ó. Trabalhei aqui o último ponto da carreira, agora venho para o próximo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto, agora eu vou subir fazendo pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui para o outro. Ó, então, a gente vai trabalhar desse jeito, com carreiras de ida e vinda. Aqui em cima eu faço uma correntinha para virar, e aqui embaixo eu prendo com ponto baixíssimo, tá? Eu vou adiantar até aqui, pessoal, onde tá marcado, e no final eu volto com vocês. Trabalhei aqui até o último marcador e finalizei com um ponto baixíssimo. Ó, pessoal, uma dica. Essa aba, ela tem tendência a abrir um pouquinho assim. Então, quando você fizer as correntinhas aqui de virada das carreiras, tenta fazer ela bem apertadinha para dar uma leve fechada. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo, agora eu vou dar um espaço no fio e vou cortar. Cortei e agora com a agulha de tapeceiro, eu vou introduzir aqui nesse ponto que a gente fez o ponto baixíssimo e vou levar aqui para trás, tá? Aqui atrás, eu vou esconder esse fio por baixo dos pontos e vou cortar o excesso, tá? E agora, vamos fazer um contorno aqui na nossa tampa. Então, venho aqui do lado, olha, num ponto aqui do lado, puxo o fio que vem do novelo, não fiz nó, e faço uma corrente para iniciar. Agora, a gente vai pegar em cada alcinha de fora aqui dos pontos e fazer pontos baixos, tá? Ó. Já vou escondendo esse fiozinho e faço o primeiro ponto baixo, ó. Vou fazer pontos baixos assim até aqui a última alcinha. Fiz pontos baixos até aqui, agora eu vou virar para trabalhar desse lado. E aqui nessa parte, a gente vai pegar em cada alcinha dessa, tá vendo, ó? E vamos colocar um ponto em cima de cada alcinha dessa aqui, tá? Nessa primeira alcinha, a gente vai colocar 2 pontos, tá? Para formar aqui a curva, ó. Fiz 2 pontos. Se você precisar pôr mais pontos, dependendo do seu fio, pode pôr 3 também, tá? Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, cheguei aqui na última alcinha, vou colocar 2 pontos. 1 e 2. E agora, eu vou descer fazendo um ponto baixo para cada alcinha de fora, tá? Até aqui. Trabalhei todos os pontos. Agora, a gente vai fazer um contorno de pontos baixíssimos. Então, vou fazer desse jeito. Fiz aqui o último ponto baixo, vou passar o fio aqui para baixo, para puxar ele aqui por baixo. Ó, passei o fio aqui, tá? Então, venho aqui logo onde eu terminei o ponto, próximo aqui da base dele, ó. Introduzo a agulha aqui, tá? E pesco o fio que tá vindo lá de baixo, ó. E vou fazendo pontos baixíssimos. Vou introduzir a agulha em cada abertura do ponto, tá? Ó. Vou pegando aqui em cada ponto, ó. Desse jeito, eu vou trabalhar até aqui. Trabalhei aqui o último ponto, agora eu vou pegar aqui na base de cada ponto desse, ó. Ó, desse jeito. Ó. Assim, eu vou dar toda a volta, quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Olha, trabalhei aqui na base do último ponto, e agora eu vou trabalhar aqui em cima desse ponto para encerrar, tá? Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui dentro dele, e trago o fio para frente para cortar. Olha, ficou assim o contorno da nossa tampa. Agora, com a agulha de tapeceiro, ó, eu introduzo aqui nesse ponto que eu já trabalhei, levo esse fio para trás. Vou fazer aqui atrás um nó. E vou esconder o excesso desse fio aqui por baixo dos pontos, tá?
Prontinho, e ficou assim a tampa da nossa bolsa. Agora, pessoal, eu vou costurar aqui um botão imantado de um lado e outro do outro, porque o fio que eu estou usando, ele é muito leve. Se eu colocar apenas um botão aqui na frente, ó, ele pode ficar virando aqui a aba da tampa, e eu não quero isso, tá? Para costurar, vou usar agulha comum e linha de nylon. Mas se você não tiver a linha de nylon, pode usar uma linha comum da mesma cor da bolsa. Então, o botão imantado tem o macho e a fêmea. Eu vou costurar o macho, que é esse que tem um pininho, aqui na parte da tampa, tá? Vou posicionar e vou costurar aqui, próximo da pontinha. E essa outra parte, que é a parte fêmea, eu vou costurar aqui na bolsa. Então, eu vou costurar meu botão aqui. Então, eu vou dar um pontinho aqui por baixo, ó, para prender o fio. E agora sim, inicio a costura. Eu faço em torno, pessoal, de uns 4, 5 pontos em cada cantinho desse, tá? Agora, para eu costurar essa outra pontinha, eu passo a agulha aqui por baixo, ó, e saio já do outro lado. E começo a costurar essa outra parte, ó. Eu vou fazendo os pontos e vou já arrematando, tá? Para ficar mais firme. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Olha, já costurei aqui os botões na parte de cima e também já costurei esse. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu faço para encontrar o ponto certo dessa outra parte. Então, eu vou simular que estou fechando meu botão, ó, e vou fechar a bolsa assim, ó. Dessa forma, eu encontro, olha, eu vou ver aqui onde está o botão, está aqui, ó. Dessa forma, eu encontro o ponto certo, tá? E aqui, eu vou costurar essa outra parte. Você pode costurar do mesmo jeito que a gente fez aqui, ou então costura de ida e vinda, porque não vai aparecer aqui por dentro, tá? Prontinho, botões costurados. E aproveitei também para costurar aqui a minha etiqueta. E agora, vamos fazer o tassel. Eu cortei aqui um papelão medindo 17 centímetros de comprimento. E agora, eu vou fazer 20 voltas, ó, com o fio de malha, tá? Já fiz uma, duas... Fiz 20 voltas e agora eu vou cortar o fio. Agora, eu vou cortar um pedaço de fio num tamanho que dê para usar depois aqui para engrossar o tassel. Então, vou cortar aqui desse tamanho. Agora, eu vou passar esse fio aqui por baixo, ó, e vou alinhar as pontas. Vou passar esse mosquetão aqui, pessoal, vocês podem usar argola articulada ou também prender o seu tassel diretamente na bolsa. Ó, vou passar aqui por dentro. E agora, eu vou fazer um nó. Agora, posso tirar o tassel aqui do papelão. Vou posicionar esse tassel para cima e um nó para baixo, ó, bem aqui embaixo, tá? O tassel vai ficar aqui em cima. E aqui por baixo, eu vou fazer mais 2 nós. Vou apertar mais um pouco e vou fazer mais 2. 1 e 2. Essas pontas eu vou deixar para engrossar o tassel. Agora, eu vou abrir essas alcinhas com a tesoura. Vou abrir todas, tá? Pronto, já abri todas as alcinhas. Agora, cortei mais um pedaço de fio com aproximadamente 40, 50 centímetros. Vou posicionar aqui a abertura do tassel para mim e posicionar essa pontinha aqui do fio para cima. Vou prender aqui com o polegar e vou fazer aqui uma alça em forma de um E, ó. Vou passar esse fiozinho para cá, ó, que formou uma alça, tá? E agora, eu vou dar algumas voltas, ó, tá assim, né? Eu vou dar algumas voltas aqui no meu tassel, ó. Vou fazer quantas voltas eu achar necessário. Já fiz 2, 3, acho que eu vou fazer 4, ó. E 4. Fiz as voltas, agora eu vou passar essa perninha por dentro dessa alça, ó. E agora eu vou puxar essa perninha que tava aqui em cima para cima, ó. Vou arrumando e vou puxando. Dessa maneira,
a gente tá fazendo aqui o arremate do tassel invisível, ó. Veja que sumiu o nozinho. Pode puxar bastante assim, ó, pra ficar bem firme, tá? Agora, eu vou cortar essa ponta aqui em cima. Essa outra eu vou deixar para engrossar o tassel também, tá? E agora, é só a gente aparar aqui essas pontinhas para acertar aqui a base. E está pronto o nosso belíssimo tassel. Agora, vamos fazer a nossa belíssima alça de mão com ponto pipoca. Na verdade, pessoal, esse ponto é o ponto bola, ponto bolha, tá? Mas muitas pessoas conhecem esse ponto como ponto pipoca. Então, vou falar ponto pipoca, tá? Ó, vou deixar aqui um espaço no fio para costurar depois e vou fazer aqui 6 correntinhas. Esse nó eu não conto, ó. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 correntinhas, viro. E vou trabalhar aqui na parte de trás delas, pegando nessas alcinhas, tá? A primeira alcinha eu vou pular. Venho na segunda e inicio os pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos baixos, agora eu faço uma corrente e viro. E vou fazer aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo. Então, fiz 2 pontos baixos. E aqui no terceiro ponto, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, eu vou laçar a agulha, como se fosse fazer um ponto alto. Vou introduzir, laço novamente e tiro apenas 2 alças, olha. E deixo uma na agulha. Laço, introduzo, tiro 2 alças e deixo uma. Laço, ó. Olha, fiz 4 pontos aqui dentro do mesmo ponto de base. E fiquei com 5 alças na agulha. Agora, laço e tiro todas. Empurro aqui pra trás, ó, que bonito fica. Agora, eu vou trabalhar esses 2 pontos baixos. Eu vou fazer 1 e 2. Ó. Faço uma corrente, viro meu trabalho e nessa carreira eu vou fazer pontos baixos, olha, ponto sobre ponto. 1, 2, aqui em cima da pipoca, nesse ponto maior, 3, 4 e 5. Agora, faço uma corrente, viro, faço 2 pontos baixos aqui no início, 1, 2. Aqui no terceiro ponto, novamente, eu vou fazer um ponto pipoca. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, tenho 5 alças na agulha, laço e tiro todas. Empurro assim um pouquinho para trás para arrumar e trabalho aqui em cima desses 2 últimos pontos. Faço um ponto baixo e 2. Agora, viro e faço uma carreira de pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira. Vamos fazer uma carreira de ponto baixo, uma carreira com a pipoca, uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pipoca e uma carreira de pontos baixos. Eu vou trabalhar dessa maneira até ficar com 8 pipoquinhas. Até aqui fizemos 2, tá? Olha, já fiz aqui 8 pipocas, tá? Intercaladas por uma carreira de pontos baixos. Aqui no final, fiz uma carreira de pontos baixos e cortei o fio assim para costurar igual a gente fez aqui anteriormente. Agora, pessoal, a gente vai fechar aqui a nossa alça. Então, eu viro aqui o lado que eu iniciei o trabalho, que é esse aqui, ó. Aqui foi onde eu fiz a correntinha e cortei o fio agora no final. Introduzo a agulha aqui, na perninha de fora do ponto, ó. E do outro lado também, ó. Pego aqui uma alcinha, tá vendo? Agora, puxo o fio que vem do novelo, não fiz nó, passo aqui por dentro, escondo aqui essa pontinha e vou trabalhar de carreira em carreira, uma perninha de fora desse lado, com a perninha de fora do outro lado, tá? Desse jeito, ó. Ponto a ponto, tá? Não vamos pular nenhum, ó. Venho aqui em cima, aqui no topo onde tem uma alcinha, do outro lado também, e vou fechando, ó. Aqui, pego uma alcinha. E uma alcinha aqui do outro lado, ó.
alcinha de fora, alcinha de fora. Agora, aqui em cima e lá em cima também, ó. Então, eu vou fechar desse jeito até aqui o final. Olha, estou chegando ao final, vou trabalhar o último ponto, então, vou pegar aqui na alcinha de fora e essa última aqui também do outro lado, ó. Pronto, vou dar um espaço no fio, vou cortar para arrematar com a agulha de tapeceiro. E está pronta a nossa alça. O lado que vai ficar para frente é opcional, tá, pessoal? Eu vou escolher esse lado aqui, que eu acho que fica mais bonito. Agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos costurar essa alça em cima desses 2 primeiros pontos aqui, tá, pessoal? Aqui está aquela costura reta, né? E aqui, nesse ponto e nesse. Do outro lado também, vamos trabalhar em cima desse ponto e desse, tá? Dos 2 primeiros aqui, ó. Então, vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto, vou levar aqui pra trás. Agora, eu vou introduzir a agulha de baixo pra cima, aqui, olha, no segundo ponto, ó. E vou introduzir a agulha aqui e vou sair aqui do outro lado, ó. Puxo, aperto, tá? Pra ficar bem firme. Volto aqui no primeiro ponto, levo o fiozinho lá pra baixo. Volto aqui no segundo ponto novamente. Dou mais uma passada aqui, ó, lá pra trás, no mesmo lugar, tá? Insiro aqui no primeiro ponto. Agora, saio novamente aqui no segundo ponto e vou pegar aqui, pessoal, uma pontinha, vou passar a agulha aqui bem na pontinha, ó, só pra não ficar muito solto aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, na pontinha, vou passar a linha, assim, ó, dou uma apertadinha e volto aqui no primeiro ponto, ó. E levo aqui pra baixo, tá? E aqui embaixo eu vou fazer um nó e vou esconder esse fio por baixo dos pontos. Aqui, para prender esse lado, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui. Eu não vou gravar porque é igual e também para o vídeo não ficar muito longo e cansativo para vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já prendi aqui o outro lado. Agora, eu vou prender as argolas articuladas, uma em cada canto. E agora, eu vou prender o tassel. Prontinho, e esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho também para receber as notificações do YouTube. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.